A paz do Senhor, meus amados, a paz do Senhor para a classe de sabedoria nesta manhã, hoje, dia 25 de abril. Já estamos nos últimos dias do mês de abril, quarto mês do ano. Como esse ano está passando rápido. Isso também é um sinal do final dos tempos, que o Senhor diz na sua biografia escrita por Mateus. Ele diz que no final dos tempos ele abreviaria os dias para que poupasse os seus filhos. E nós temos a convicção de que esses são sinais. Já um dia desse, a gente estava fazendo a virada, eu fui para uma fazenda, que a gente não ficou aqui na virada, não pudemos fazer, fizemos o nosso, não pudemos fazer a nossa vigília, teve toda aquela problemática, e já estamos no quarto mês, final do quarto mês. Mas o Senhor tem ainda nos dado tempo de conhecer mais das suas revelações. Hoje, na escola bíblica, nós estaremos estudando sobre os dons de revelação. Esses dons, eles são dados para a edificação da igreja, da comunidade cristã, e é muito importante que a gente entenda realmente esses dons da revelação. Tem um texto que o autor da revista ele sugere para a leitura, que é o capítulo 12 de 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, dos versos 8, o verso 8 e o verso 10. E Atos dos Apóstolos, livro histórico escrito por Lucas, no capítulo 6, os versos de 8 até o verso 10. Aí são 3 versículos, 8, 9 e 10. E no livro de Daniel, do profeta maior Daniel, no capítulo 2, nos versos 19, 20, 21 e 22. Esses 4 versículos para a nossa meditação. Que Deus possa estar agora preparando nossos corações, nossa mente, para entendermos aquilo que vai ser dito nessa lição, para que possamos ser edificados no Senhor. Então, vamos à lição? Primeiro aqui eu coloquei o mesmo texto áureo sugerido pela lição, para que nós memorizássemos. Eu achei um pouco grande para a gente memorizar assim, com poucas repetições, mas os irmãos podem ir repetindo mentalmente para fixar esse texto. Eu não encontrei nenhum que pudesse ser tão explícito assim quanto ao tema da lição, que é o dom de revelação. Então, vamos lá. Esse texto diz: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Nós sabemos que aqui fala-se de vários dons aqui, né? Várias atividades espirituais, como salmo, são cânticos, doutrina, que é o ensino da palavra, revelação, que é palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito, e tem línguas estranhas, e tem interpretação para edificação. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele fala que aquele que fala em língua edifica a si próprio, né? E em templos, assim, quando se existe, quando está se pregando, só com interpretação para que edifique a igreja, porque aí são línguas que nem a pessoa que está falando em línguas decifra ou tem um entendimento do que ele fala. Somente ele e o Espírito de Deus que entendem aquilo, e é para edificação própria. É como se estivesse se comunicando com Deus. Então, esse é o texto. Vamos repetir mais uma vez? Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação.
1 Coríntios 14 e 26. Né? Então, esse é o nosso texto para memorizar. Ele é um pouco longo, mas dá para memorizar, sim. Bom, vamos aí para a nossa lição. Alguns teólogos estudiosos, eles classificam os dons de 1 Coríntios 12, que estão aí relatados nos versos 8 até o 10, em 3 categorias: dons de revelação, dons de poder e expressão. Irmãos, quando eles dividem esses dons, são 9 dons, eles põem 3 em cada categoria. Então, são 3 dons de revelação, 3 de poder e 3 de expressão. Nós vamos estudar os 3 dons que estão inseridos nessa partitura de revelação. Então, hoje nós vamos estudar a respeito dos dons dessa primeira categoria, os de revelação. Tá? Então, a gente pensa assim, dom de revelação é apenas um dom. Não. Revelação é uma categoria de dom escrita por Paulo nessa primeira carta aos Coríntios. Provavelmente a igreja de Coríntios não estava aplicando com sabedoria esses dons da sua igreja, e Paulo veio fazendo uma correção, uma exortação a respeito desses dons. E eu não vi Paulo com a intenção de fazer essa classificação, mas alguns estudiosos começaram a ver a fundo esses dons e viram que existia realmente uma separação entre os dons de revelação, os de poder e de expressão. Essa nossa revista que estamos estudando, ela vai falar dessas 3 categorias de dons. Mas hoje nós vamos estudar as 3 categorias, vamos estudar na primeira categoria de dom, que é revelação. Nós vamos estudar os 3 dons que estão inseridos nessa categoria. Então, vamos lá, vamos começar pelo primeiro dom. O primeiro dom, ele fala que é o dom da palavra de sabedoria. Esse dom, meu irmão, é um dom muito especial. Eu, particularmente, eu busco, no dom de revelação, eu busco muito mais afinco o terceiro dom, que fala lá do discernimento de espírito. Mas palavra de sabedoria e palavra de ciência também, dentro desse dons de revelação, é algo assim, tremendo, porque o dom da palavra de sabedoria, ele é o primeiro dos dons de revelação, segundo aquela classificação feita pelos teólogos. E no primeiro item desse tópico, no primeiro subtópico desse tópico, palavra de sabedoria, nós vamos ver um conceito. O que é essa palavra de sabedoria? E aqui nós fizemos aqui um pequeno resumo, que palavra de sabedoria, o termo palavra, ele exprime uma manifestação verbal ou escrita. Né? Você, quando escreve, você está também manifestando um entendimento, uma palavra. E quando você verbaliza também, você está manifestando uma palavra. Enquanto sabedoria significa discernimento, inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Por que e humanas? Porque tem a sabedoria, mas hoje nós vamos falar da sabedoria sobrenatural, aquela que vem do Espírito, porque as humanas também dá certa sabedoria ao homem. Quando você estuda, você faz uma pós, você faz um mestrado, você está adquirindo sabedoria, também em determinada área. Então, é sabedoria, é discernimento também. Mas esse que nós vamos falar, essa sabedoria, essa palavra de sabedoria, ela vai ser uma palavra diferente, porque ela é inspirada pelo Espírito das coisas sobrenaturais. Tá bom? Esse é o conceito. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo aqui na parte A do verso 8 do capítulo 12, ela refere-se à capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Então, diante de uma situação assim, espiritual, quem é líder, quem é pastor, ou mesmo você que é um crente mesmo, conhecedor da palavra,
você, volta e meia, se encontra diante de situações difíceis de sair. É um colega usado lá pelo maligno, vem, faz um questionamento a você, faz uma pergunta daquelas meio difíceis. Eu também não tenho muito problema com as perguntas, meu problema maior são com as respostas, mas quando você tem esse dom da palavra de sabedoria, você, na hora, você tem o discernimento daquilo e Deus te dá esse dom gratuitamente, não passa no rosto. Então, esse é o conceito do dom de sabedoria e vamos caminhar um pouco na nossa lição e vamos falar na Bíblia sobre a palavra de sabedoria nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento, que tem, em que pese no Antigo Testamento não era os dons não eram dados, não era aberto, não era todo mundo que tinha essa ação espiritual sobre ele, mas alguns já em alguns já havia manifestado esse dom. Então nós vemos aí um exemplo disso no Antigo Testamento é a revelação na interpretação de sonho, do sonho de Faraó através de José. Nós vemos que depois de Faraó já ter chamado todos os sábios, os adivinhadores, aqueles lá do reino, para decifrar um sonho que ele teve, o copeiro lembrou-se de que José havia interpretado um sonho dele e do padeiro, lá na prisão, no calabouço. E aí Faraó manda chamar José. Então, vamos ver, se todos os meus sábios não souberam, vamos ver o que José, esse presidiário, pode me dizer. Pois José chegou lá, revelou a ele o sonho e ainda usou a palavra de sabedoria para dar a saída para o mal que ia ocorrer, que eram os 7 anos de fome, de devassidão, de seca terrível que ia ocorrer no Egito. Então, ele, além de interpretar o sonho de Faraó, ele ainda deu uma palavra de sabedoria. Ele, inspirado por Deus, falou: olha, a solução para você sair dessa é fazer isso. Imagina aí, dons da palavra de sabedoria. Procure esse dom, porque você sempre vai ter um acrescentado no seu ministério. Vai ser muito bom se você receber esse dom gratuito da parte do Espírito Santo. Bom, tem outro exemplo também no Antigo Testamento, mas vamos ater só a esse de José e vamos falar do Novo Testamento. Olha, no Novo Testamento, tem a pessoa que foi usado, teve esse dom de palavra de sabedoria, que incomodava aqueles da Câmara Alta, da sinagoga, os sábios da sinagoga. Olha como é que está escrito aí no livro de Atos. Estevão, os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Isso falando a respeito de Estevão, um dos diáconos, o primeiro mártir, né, por defender a Jesus Cristo. Foi o primeiro mártir, o primeiro que foi morto. Né? E após a ascensão de Cristo aos céus, o primeiro mártir foi exatamente o diácono Estevão. E ele falava com tanta sabedoria que incomodou os sábios. Sabe de onde vem isso? Quem é esse leigo aí para estar falando com tamanha sabedoria coisas? Olha, dons da palavra de sabedoria. Busca esse dom. É maravilhoso esse dom. Bom, e o terceiro subtópico fala sobre uma liderança sábia, né? Que cada um de nós, líderes, Deus aprove Deus me escolher como pastor dessa igreja, dessa comunidade, nós temos que ter maturidade e cuidado no uso desse dom. Porque quando a gente for falar de dom da ciência, a gente vai ver que o dom de sabedoria está
meio que atrelado ao dom da ciência, palavra da ciência, né? A palavra de sabedoria é a palavra da ciência, elas estão mais ou menos uma complementando a outra. E aí nós temos que ter muito cuidado com esses dons, porque muitas vezes nós queremos usar a sabedoria humana e não deixarmos ser usado pela sabedoria espiritual, a sabedoria vinda de Deus, através desse dom maravilhoso da palavra de sabedoria. Então, nós temos que ter muito cuidado no uso desses dons. Bom, caminhando mais um pouco, nós vamos falar. Eu quero fazer uma pequena síntese, né, desse dom de palavra de sabedoria, dizendo que a sabedoria que se refere aí, nesse verso 8 do capítulo 12 dessa primeira carta, não é a sabedoria humana, adquirida mediante os livros e nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente. Olha, eu escrevi errado, escrevi extremamente difíceis, é extremamente difíceis, tá? Então, nós vamos saber que o estudo, esse dom de palavra de sabedoria não é aquilo que a gente aprende nas universidades. Por exemplo, você é PhD em TI. Você tem sabedoria em TI. Então, alguém te questionar alguma coisa sobre TI, você vai saber falar, você vai aprofundar no tema, você vai até mostrar o seu conhecimento. Mas esse sim é uma sabedoria humana, que você aprendeu lá na universidade e na prática do dia a dia. Agora, a sabedoria divina, ela vem do alto, tá bom? Então, vamos caminhar mais um pouco? No segundo subtópico, nós vamos falar sobre a palavra da ciência. Esse é o segundo dom de revelação dentro daquela classificação exposta lá em cima que eu disse. Então, o primeiro subtópico desse tópico é: o que é essa palavra de sabedoria da ciência? Este dom se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Esse dom da ciência é também de uma forma tremenda. Esse dom também ele se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente ou ao homem, à mulher, para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Muito bom esse dom também da ciência, e nós temos que buscar sempre os melhores dons. Tá? No segundo tópico, a gente vem falando sobre qual a função desse dom. Por que eu preciso buscar esse dom? Irmãos, o dom da palavra da ciência, ele é dado ao homem não para satisfazer a mera curiosidade humana. Eu achei interessante aqui o texto falando sobre pessoas que vão questionar alguém sobre alguma coisa. Aí eu me lembrei, quando eu preparava aqui essa aula, eu me lembrei de uma certa vez, nós fomos fazer uma visita a um irmão recém-chegado na igreja, e ele se dizia líder ou dono de uma casa de recuperação, e tinha 2 ou 3 homens lá, alcoólatras ou viciados em droga, que estavam se recuperando lá. Nós fomos lá fazer uma visita, aí ele pediu que eu desse uma palavra e tal, e eu levei uma palavra lá para aqueles homens, eu estava até com a pastora, junto com a pastora, e ao final um falou assim para mim: ô pastor, o que você me diz do calvinismo e do arminianismo? Tá aí, ó, palavra da ciência.
não é para ser usado para matar a mera curiosidade humana. Ele queria saber se eu sabia o que era aquilo. Mas a finalidade desse dom é de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Nós estamos vivendo em um tempo em que a igreja está sujeita demais ao engano. É tanta doutrina, é tanta coisa, tanta heresia que tem sido ensinada, levando muitos ao engano, levando muitos à derrota. E é o que esse dom vem preservando, né? E não é para satisfazer, pelo contrário, a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar realmente a vida da igreja. Vamos ver alguns exemplos bíblicos desse dom de ciência. No Antigo Testamento, foi dado ao profeta Eliseu, quando a cidade estava sitiada, o rei da Síria, ele pensava em atacar, e aí o exército sempre antecipava, o exército de Israel sempre antecipava o local. E o rei começou a pensar que havia um traidor no meio do. Mas era um dom dado de ciência lá a Eliseu, e Eliseu falava isso para o exército de Israel, e o exército de Israel sempre antecipava ao exército da Síria, né? E no Novo Testamento, foi o dom da ciência, foi dado a Pedro. Naquele caso, lá em Atos 5, no verso 1, quando Pedro decifrou, desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Talvez Pedro não teve aquela intenção de fulminar com a sua revelação. Não, ele não teve essa intenção. Certeza que não. Pedro, ele simplesmente falou, por que mentes ao Espírito Santo? Não está mentindo para mim, está mentindo para o Espírito Santo. E ele foi fulminado. A mesma coisa você, o Safira chegou, confirmou a mentira do seu marido, Ananias, e foi igualmente fulminada a sua vida. Teve a sua vida extinta por mentir ao Espírito Santo. No caso lá de Eliseu, está lá em 2 Reis, no capítulo 6, os versos de 8 a 12, conta esse fato da revelação, do dom da palavra de ciência a Eliseu. Tá? Então, nós temos que buscar esse dom. Agora vamos entrar nesse terceiro tópico. O terceiro tópico é o dom de discernimento. Então, antes, vamos fazer aqui uma pequena síntese desse dom da palavra de ciência. O dom da palavra de ciência não é para servir a propósitos triviais, propósitos humanos. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno, de igual forma como o dom da palavra de sabedoria. Então, irmãos, vamos buscar esses dons. O dom de revelação. Primeiro, a palavra de sabedoria não passa de uma revelação de Deus em sabedoria sobrenatural. O dom da ciência, da mesma forma, é uma manifestação sobrenatural de Deus sobre o entendimento das coisas que se apresentam, do oculto, daquilo que está oculto. Deus revela, né? Certa vez, eu dava um estudo de Apocalipse. E uma irmã, ela me fez um questionamento, ela perguntou, pastor, se lá na Nova Jerusalém, quando estivermos orando lá, não vai haver choro, vai haver doença, por que o fruto da árvore da vida vai servir para cura, se não vai haver doença? É interessante. Eu falei, olha, minha irmã, eu vou pesquisar, vou estudar e vou te trazer a resposta no próximo estudo, tá bom? Tá bom. E passei a semana inteira buscando de Deus, orava, Senhor, me revela, por quê?
Porque na Nova Jerusalém vai ter um fruto que é para curar as pessoas. Por quê, Senhor? E aí estava chegando o dia de eu ministrar novamente, estudo, e eu já comecei a pensar, será que eu vou ter que inventar alguma coisa para não ir nesse estudo, porque até agora Deus não revelou. Quando foi à noite, já, aliás, próximo da hora já, não, foi na noite anterior, Deus me deu assim, não foi sonho não, irmão, veio assim na minha mente, que o homem, quando ele foi feito, quando foi criado lá por Deus, Deus fez lá do boneco, depois soprou o seu espírito e ele se tornou uma alma vivente, ele usava 100% da sua capacidade mental. Usava 100%. Ele era um supercomputador. Ele nomeou desde o micróbio, a ameba, até o maior animal gigante que existia. Ele tinha tudo catalogado na sua mente. Conhecia tudo, o alimento, conhecia tudo, sobre todas as coisas. Ele cuidava. Deus viu que tudo era bom e colocou nas mãos dele. Administra aí. Adão. E Adão usava. O pecado veio, entrou, e aí ele foi reduzido. Ele passou a usar menos de 10% da sua capacidade mental. Ou seja, é como se estivesse lá no computador e retirou as suas memórias RAMs. Deixou ele desmemorizado, com a vaga lembrança. E aí isso veio perpetuando, a ciência veio evoluindo, nesses últimos dias a ciência tem se multiplicado, já existe alguns testes de QI aí que a pessoa já está usando aí seus 15% da capacidade, mas até nunca atingiu nem a metade. E quando formos glorificados, a gente vai levar essa. E essa ave da vida vem curar, tirar essa mancha que ficou no homem, que é a limitação humana, a limitação pelo pecado, ela vai ainda ficar impingida. Não é que você vai pecar mais, mas você ainda tem aquela memória ainda. E esse fruto vai trazer você novamente à plenitude. Deus me falou isso muito sério, e eu cheguei lá, e a irmã estava na primeira, estava sentada no primeiro banco, me olhando, querendo a resposta. E eu tive que fazer essa resposta. Dom da palavra de ciência. Né? Mas agora eu quero falar, irmãos, sobre esse dom, que é o que eu busco incessantemente. É o dom de discernimento dos espíritos. É o terceiro e último dom, segundo a classificação dada por alguns estudiosos, né, dentro dos dons de revelação. Bom, o dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Primeiro, irmãos, nós temos que saber que essa palavra discernir, discernir é você penetrar em uma superfície e ver o que está abaixo dessa superfície. Discernir é você saber o que está por trás daquilo que está acontecendo. Tá? Seria mais ou menos um sexto sentido da mulher, que é o sentido da percepção. Isso é discernir. Só que a percepção é mais ou menos como uma categoria, uma coisa que a mulher tem que o homem geralmente não tem. Né? A mulher tem lá, o homem tem lá visão, audição, são 5. Visão, audição, olfato, visão, audição, olfato, paladar e tato. O ser humano tem esses, mas a mulher acrescenta a esses 5 um sexto sentido, que é a percepção. São os sentidos humanos. Né? Mas o dom de discernir assemelha-se a essa percepção. Só que a percepção é algo que você tem como um instinto feminino. Enquanto o dom de discernimento, você discerne realmente, você penetra nessa superfície, vaza isso aí e vê o que está por dentro, o que está por trás. Mas isso com certeza, não como a percepção, que você percebe que pode ou não pode ser.
Aí não. O discernimento, você sabe com certeza o que está acontecendo. Das manifestações espirituais, tá? O discernir os espíritos são coisas que realmente são manifestações espirituais. As fontes das manifestações espirituais, o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da igreja, não de julgar a vida dos outros. Por quê? Olha, o discernimento de espírito, nós temos três fontes, né, de manifestação espiritual. A primeira fonte de manifestação espiritual é o nosso próprio espírito, o nosso desejo, o nosso querer. Né? Às vezes você quer muito uma coisa e você fica insistindo naquilo e parece, não, é Deus, é porque se nasceu. Não, é um querer seu, você quer muito aquilo. Quando você escolhe uma moça para casar, você olha primeiro os dotes dela, você olha a beleza externa, às vezes você até esquece os dotes internos, ou você não, às vezes você até esquece os dons internos, a virtude interna da mulher, mas você quer ver uma boa aparência e tal. Enquanto esse discernimento do espírito, você vai a fundo, é na parte espiritual. Você vai discernir. Então, essa voz que é nossa, muitas vezes falha com a gente. Tem uma outra manifestação, uma outra fonte de manifestação que vem do maligno. O maligno ouve você orar, escuta essa, pedindo um emprego. Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá um emprego, porque eu estou precisando muito, porque a minha família e tal. O maligno escuta. Aí ele vai lá no industrial, um empregador, e esse empregador pede lá um currículo, você manda o currículo, aí chega lá e fala, ó, eu tenho um emprego. Ah, tem graças a Deus eu arrumei um emprego, Deus que mandou. Só que aqui é o seguinte, você vai trabalhar 3 vezes na semana só. Melhor ainda, você vai trabalhar na quinta à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Só esses 3 horários que eu quero que você trabalhe. Aí você fala, maravilha. Aí quando você chega em casa, quando a mulher fala, mas amor, quinta à noite é o nosso culto. Domingo de manhã, nossa escola dominical. Domingo à noite, culto de adoração. Que momento a gente vai para a igreja? Isso não é de Deus, não. Não, mas eu estou precisando. Pronto. É a derrocada, perdeu a comunhão, foi embora, não vai mais aos cultos, não tem mais. Pronto. Uma voz que veio do maligno, que parecia muito bom, mas foi para desviar o seu caminho. E temos uma outra fonte de manifestação espiritual, que essa sim é a vinda de Deus, é a vinda do próprio Espírito Santo. Ela vem, manifesta sobre a sua vida, sobre a minha vida, e essa manifestação, sim. Então, quando você tem um dom de discernimento, você, quando vem a manifestação, você já procura a fonte para saber qual a fonte. Aí você já, pum! Ah, não, isso é só desejo do meu coração. Senhor, porque todos nós temos desejo do nosso coração. Cristo, no Getsemane, ele expressou o desejo dele. Pai, passa de mim esse cálice, se for possível. Mas se não, faça a tua vontade. Mas o desejo dele era que passasse aquele cálice. Nós temos a nossa vontade, mas, acima de tudo, a vontade de Deus ela tem que prevalecer. E aí a voz de Deus, essa fonte de manifestação espiritual que nós temos que discernir. Essa vem de Deus, essa é a minha própria vontade, e essa aqui vem do maligno. Nós temos que ter esse discernimento. Então, discernindo as manifestações espirituais, a palavra de Deus, ela nos ensina que os espíritos eles devem ser provados. Tem que provar o espírito de onde ele está falando. É o seu próprio espírito? É o espírito do maligno? Ou é o espírito de Deus? Essa passagem não está aparecendo, está aqui a minha fotinha e eu não tenho como tirar isso daqui nessa gravação. Bom, pelo menos não aprendi ainda a fazer isso. Mas ela está em 1 João, no capítulo 4, no verso 1. Tá? Na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 1. Está encoberto aqui pela fotinha. Então, você pode pesquisar lá e ler todo o contexto, que a palavra ela está nos ensinando que os espíritos eles devem ser provados.
Amém, meus irmãos? Vamos aqui para uma pequena síntese desse subtópico, né? O discernimento de espírito. O dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Esse é o trabalho desse dom. Essa é a manifestação desse dom, discernimento de espírito. É exatamente para que nós tenhamos o discernimento da origem, da fonte da manifestação espiritual. Amém? Vamos concluir aqui? Mas antes da gente concluir, vamos falar de novo aquele nosso versículo agora, sem estar aqui aberto no texto aí, na nossa aula. Vamos lá? 1, 2, 3. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Está em 1 Coríntios 14, no verso 26. Amém? E aqui, concluindo, a Igreja de Deus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Muitos falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. E mesmo diante da dificuldade, nós permanecermos de pé. Assim também Paulo fala quando lá em Efésios, né, nas armaduras, nas armas que nós temos que, na nossa armadura de Deus, para militarmos contra as astutas ciladas do maligno. Né? Que Deus possa, nesta aula, ter estado colocando em seu coração. E eu quero orar para que Deus possa continuar revelando essa palavra de sabedoria ao seu coração, continuar revelando a palavra de ciência ao seu coração e revelando o dom do discernimento de espírito em você, para que você não venha cair nas ciladas do maligno. Que Deus possa te abençoar com esses dons de revelação que hoje estudamos. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, neste momento, por todos que estão assistindo a essa aula, que assistiram a essa aula sobre os dons de revelação. Que o Senhor possa estar colocando no coração de cada um e selando, Pai, para que possam receber de Ti o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de ciência, o dom do discernimento de espírito, que estão dentro de uma categoria de dons de revelação. Que o Senhor, pela infinita misericórdia, possa estar dando a cada um, Pai, conforme a necessidade da Tua igreja, esses dons. E a igreja que somos nós precisamos para o nosso próprio uso, para que nós também sejamos edificados e para que tenhamos o discernimento, a revelação da palavra de sabedoria nos momentos corretos, a palavra de ciência para não sermos contestados e vencidos pelo maligno, e também, ó Deus, o dom do discernimento para sabermos a fonte das manifestações espirituais. Sê conosco, ó Deus, guarde cada um, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.